Hoje é sábado, 4h30 da manhã para o domingo, aqui em Madrid, na COP25. Infelizmente, apesar de todos os esforços do Brasil para ajudar na consecução do Acordo de Paris, aqui na regulamentação do artigo 6º, não foi possível encontrar um texto que fosse de comum acordo. Em um ponto, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, tem razão. A Conferência Mundial do Clima em Madrid terminou sem acordo sobre o tema mais importante para o Brasil, a regulamentação do chamado mercado de carbono, quando países que preservam o meio ambiente recebem dinheiro de outras nações que não conseguem cumprir suas metas de redução das emissões de gases que contribuem para o aquecimento da Terra. Prevaleceu, infelizmente, uma visão protecionista de fechamento do mercado e o Brasil e outros países que poderiam fornecer créditos de carbono em razão das suas florestas e boas práticas ambientais saíram perdendo. Mas tem um detalhe: todos os presentes ao encontro de Madrid não viram o que o ministro chama de esforço do Brasil para evitar que a COP25 ficasse marcada pelo fracasso. Pelo contrário, o Brasil resistiu o quanto pôde e depois se viu obrigado a ceder para incluir no documento final estudos científicos que tratam da preservação dos oceanos e do solo como parte do esforço global contra o aumento da temperatura do planeta. Na verdade, o Brasil, como reconhece o próprio ministro, esteve na COP25 para tentar levantar dinheiro de países ricos e emissores de gás carbônico, mesmo com uma guinada na sua política ambiental. Ainda assim, o Brasil segue firme no seu trabalho de atrair recursos para o Brasil e para os brasileiros. Não obteve os recursos e ainda deixou de ser referência no setor, como foi até o fechamento do chamado Acordo de Paris em 2016, em que teve papel decisivo para que todos os quase 200 países membros assumissem metas climáticas. Porque o Encontro Mundial do Clima terminou com um acordo aquém do esperado. Qual é o papel do Brasil? O que a ciência diz sobre a ação do homem para o aquecimento global e como a falta de um acordo prejudica as próximas gerações? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e hoje nós conversamos com dois dos maiores especialistas brasileiros sobre o tema do meio ambiente. Raoni Rajão, professor de Gestão Ambiental da Universidade Federal de Minas Gerais, e o físico da USP, Paulo Artacho, que é coautor do próximo relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU. O Ao Ponto é o podcast Diário do Globo e está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Professor Raoni Rajão fala conosco direto da sala de embarque do aeroporto de Madrid. O resultado da COP25, de fato, ficou muito aquém do esperado, não é? Foi muito aquém, né? Porque os objetivos principais da COP, que era para ser uma COP mais técnica, era ter fechado as regras do acordo do mercado de carbono, né? Em particular o chamado artigo 6, e que já era uma negociação que, inclusive por causa do Brasil, já tinha ficado enterrada em Katowice, né? Onde as negociações se estenderam por mais um dia. E, infelizmente, durante todo o ano de 2019, eles não conseguiram resolver os seus problemas. O interesse do Brasil aqui na COP25 era a parte, o artigo 6, a parte sobre o mercado de carbono. O Brasil está voltando para casa sem nada. O que aconteceu? Qual é o sentimento que fica? Não, o mundo saiu dessa COP sem um acordo, em que pese 15 dias de discussões longas, intermináveis. O que ficou claro é que há um protecionismo muito forte dos países ricos para não abrir os seus mercados de carbono para os países em desenvolvimento. Professor Raoni, vamos explicar um pouquinho qual era a demanda do Brasil nessa questão dos créditos de carbono? Por que o Brasil não concorda com esse acordo? Então, o Brasil é os principais proponentes e criadores do mecanismo de desenvolvimento limpo na década de 90. A lógica desse mecanismo é que eram os países ricos, que tinham metas absolutas, né, podiam incentivar projetos em países em desenvolvimento, como o Brasil, que não tem meta. Então, a adicionalidade, ou seja, o benefício climático para o planeta, era estabelecido em nível de projetos. Agora, em Paris, as coisas são diferentes. Todos os países têm metas e o Brasil, em particular, tem metas absolutas, né? E o que os países têm questionado é que o Brasil, que tem metas absolutas, ele não pode, no nível de uma empresa, fazer um projeto, vender esse crédito de carbono para um outro país, para que esse outro país possa cumprir as suas metas, sendo que o próprio Brasil não está cumprindo as suas metas, né? Ou seja, essa ideia é que você tem que ter um benefício global do mercado de carbono. Não adianta só uma empresa estar trabalhando bem. O país como um todo precisa estar trabalhando de maneira integrada. E essa posição do Brasil, né, de certa forma, destacar na prática a questão do desmatamento das atividades da indústria, dos créditos de carbono da indústria, irritou a grande parte dos países. Por isso que desde
de Paris, né, desde Marrakech, quando esse primeiro debate começou a ser levantado e começou a ganhar corpo, de certa forma o país está isolado na comunidade internacional nessa perspectiva. Professor, o senhor participou da COP, está inclusive falando com a gente no aeroporto, né, embarcando aí de volta, a gente está ouvindo o barulho. Como é que foi o bastidor? O que se falou sobre a participação da delegação brasileira aí na conferência? A mensagem que chegou é uma mensagem muito ruim, né, porque a gente tem aí um Brasil, de certa forma, desestruturado, porque chega numa posição, depois muda essa posição. Por exemplo, uma informação que eu tive de bastidor é que às 4 da manhã, né, de domingo, ou seja, poucas horas antes do fechamento, de repente chegou a posição que o Brasil tinha que se opor à questão dos oceanos, que é uma posição que até hoje ninguém entende, porque o Brasil iria querer se opor à questão dos oceanos, né? Então isso mostra um pouco uma falta de alinhamento técnico, né, que vem do chefe de delegação, que é no caso o ministro, e que obviamente influencia negativamente todo o trabalho técnico feito pelos negociadores. Só para a gente explicar um pouquinho qual é a questão dos oceanos, para quem não acompanha de perto a COP. A questão é a seguinte, no sábado o Brasil se opôs à abertura de um diálogo focado na questão de terra. Por quê? Se você tem um diálogo focado na questão de terra, você cria uma espécie de zoom na questão do desmatamento, e isso é ruim para o Brasil, porque é um dos pontos de fraqueza do Brasil. Em agosto de 2018 e julho de 2019 foram derrubados 9.762 quilômetros quadrados de floresta. É a maior taxa de desmatamento anual registrada na Amazônia desde 2008. Então até entendo a posição brasileira e não querer colocar um enfoque nisso e discutir o todo, né? Até aí tudo bem. Tanto é que eles conseguiram mudar o texto e aí a discussão de terra ficou somente voltada para adaptação e não mitigação, que é redução dos gases de efeito estufa. Agora, de repente chegou a discussão e o Brasil se opondo também ao diálogo sobre oceanos, sendo que essa é uma COP voltada para a questão dos oceanos. E isso realmente estarreceu todos os presentes, né? Até eu sinceramente não consigo encontrar uma razão, uma justificativa para essa posição. Acho que até essas pessoas também que eu conversei, outros negociadores também encontram-se igualmente estarrecidos, porque não existe uma razão específica, histórica para o Brasil se opor, a não ser que o Brasil simplesmente esteja querendo se opor ao processo como um todo, criar um incômodo, que foi isso que aconteceu. O Brasil, na fechamento da plenária, por volta de meia hora, ficou o tempo todo, a gente não concorda. We can't accept paragraph 30. Até que chegou uma certa hora que o Brasil viu que realmente não tinha jeito, e aí ele retrocedeu. We'll agree to keep the paragraph in the text. Thank you. Mas foi, de certa forma, uma situação muito difícil. Se a gente traçar uma linha do tempo, professor, das COPs até hoje, né? Lá desde a Rio 92 até agora, o senhor acha que teve uma evolução ou a gente evoluiu e agora retrocede um pouco? Que balanço a gente pode fazer desses anos todos aí de conferências do clima da ONU? Eu acho que, infelizmente, teve uma involução, porque a Kyoto ele era objetivamente muito mais ambicioso do que Paris, porque Kyoto tinha uma perspectiva de cima para baixo, onde era negociado conjuntamente uma meta para todos os países que tinham condição para isso, naquela altura se entendia que somente os países ricos, né, e esses países depois tinham que cumprir isso. Quando nós chegamos em Paris, cada país estabelece sua própria meta. Qual que era o objetivo? Se cada um for voluntário, cada um fizer o que acha que pode fazer, a gente vai, aos poucos, os países vão se encorajando a fazer cada vez mais. Mas, infelizmente, não é isso que a gente está vendo, né? Os países, por estarem mais abertos, por estarem mais livres para propor o que fazer, eles normalmente têm metas até menos ambiciosas, né? Isso que a gente tem visto. Tirando a União Europeia e até o próprio Brasil, porque a meta climática do Brasil é uma meta boa, né? Inclusive é um dos únicos países grandes em desenvolvimento que já tem uma meta absoluta a partir de 2025, a China é para diminuir as emissões a partir de 2030, né? A gente tem ali, de certa forma, tirando algumas expressões, uma corrida para baixo, né? Paris foi assim. Infelizmente, essa tentativa de depois gerar uma mobilização para incentivar a ambição, infelizmente isso não tem acontecido. O que seria a posição esperada do Brasil, considerando o nosso histórico de política ambiental? O Brasil ele teria que se posicionar a favor da integridade ambiental e opor à dupla contagem. E como o Brasil tem uma meta absoluta, ele poderia cobrar, por exemplo, na questão do mercado de carbono, que somente outros países que têm uma ambição em desenvolvimento, que têm uma ambição similar ao Brasil, possam entrar no mercado, né? Então, você, de certa forma, jogar a barra para cima, né, em vez de jogar a barra para baixo, como o Brasil está se posicionando.
Outra questão também é o seguinte, doação internacional no mercado de carbono, você está vendendo algo ou propondo algo para atrair investimentos. No Brasil, você não pode chegar, né, para um cliente que entra na sua loja ou uma relação bilateral e exigir uma coisa. Você tem que mostrar um bom produto, um bom país, boas políticas, bons resultados, e aí sim você vai atrair pagamentos e doações. Não é à toa que o Brasil, até hoje, através do Fundo Amazônia, tem o maior fundo de pagamento por serviços, né, alcançados, por resultados alcançados do mundo. O Brasil, se ele tivesse continuado a reduzir o desmatamento, ele certamente teria uma posição muito mais forte na COP. Então tem esse problema também que o Brasil não fez o dever de casa, deixou o desmatamento explodir, aumentando em 1/3, né, e obviamente chegou na COP com uma posição muito fragilizada internacionalmente. Bom, assim que terminou a COP, o presidente Jair Bolsonaro vem a público para dizer que tudo ali se resume a uma questão comercial e que interessa especialmente aos europeus. Alguma resolução aí para a Europa começar a ser reflorestada? Alguma adesão ou só ficam perturbando o Brasil? É um jogo comercial. Eu não sei como, né? É por aí mesmo ou é uma visão um pouco simplista? Eu acho que é meio difícil, porque não só uma visão simplista, mas uma visão que não corresponde aos fatos. Enquanto o Brasil ele tem perdido uma quantidade enorme de floresta, o país é um dos países do mundo que mais desmata, a Europa hoje tem mais floresta do que ela tinha 100 anos atrás. Você tem uma política agrícola de conservação muito efetiva. Basta uma busca na literatura científica que isso se apresenta. Também tem outra questão. A Europa, já desde 2008, já tem discutido, de certa forma, ser autossuficiente enquanto resultados, enquanto fechando o mercado de carbono para os entes europeus, e parando de comprar créditos externos, exatamente pela fragilidade desses créditos de carbono, que às vezes vem de uma hidrelétrica na Amazônia, que gera desmatamento e que por isso esses créditos são questionados quando são comprados pelos países europeus. Então isso já é uma posição claríssima, já estabelecida há mais de 10 anos e que inclusive na NDC europeia está lá colocado explicitamente. A União Europeia não quer, antes de 2030, comprar crédito de carbono. Então é muito estranho ele vir, agora em 2019, cobrar uma mudança de posição, uma posição diferente, sendo que essa posição está absolutamente clara, estabelecida há pelo menos 10 anos. Professor Raoni Rajão, muito obrigada pela participação. Até a próxima. Muito obrigado. Até mais. Professor Paulo Artacho, a COP25 termina praticamente com resultados fracassados. Por que isso, do ponto de vista científico, é tão grave? Os países como um todo estão respondendo muito mais a interesses econômicos, das indústrias que sustentam seus governos do que da população como um todo. Então, veja, mais um ano, é o 4º ou 5º ano que, apesar dos avisos do IPCC de que nós precisamos reduzir emissões imediatamente, na verdade, as indústrias continuam pressionando os países para que os países não tomem medidas de redução de emissões, e isto, obviamente, não vai de encontro com os anseios da população, nem população brasileira, nem do nosso globo. Agora, professor, o que a gente tem de concreto ainda em vigor é o Acordo de Paris para a redução de emissões. Em 2015, os 195 países da Convenção da ONU reunidos em Paris para a COP21 adotaram o primeiro acordo global vinculativo, limitando o aquecimento do planeta bem abaixo dos 2 graus e, se possível, a 1,5 graus. O acordo é fruto de 2 décadas de duras negociações para distribuir e financiar os esforços entre países ricos e em desenvolvimento. Foi um marco diplomático, mas mesmo o Acordo de Paris, ainda que integralmente cumprido, seria insuficiente para que o planeta fique abaixo da marca de uma elevação de 2 graus até 2100. O que significa na prática o que a gente tem hoje em termos de redução de emissões, professor? Se todos os 196 países signatários do Acordo de Paris cumprir as suas metas, o aumento médio da temperatura é de 3,3 graus centígrados. Esse aumento médio de 3,3 graus centígrados em áreas continentais, como por exemplo no Brasil, significa um aumento de temperatura da ordem de 4 a 4,5 graus. Isto no caso de todos os países cumprirem as suas metas. Estados Unidos e Brasil, por exemplo, não vão cumprir as suas metas. Então, provavelmente, o aumento projetado de temperatura é maior do que 4 graus a 4,5 graus. Esta é a trajetória que o planeta está indo
hoje, na melhor das hipóteses, de todos os países cumprir os seus compromissos internacionais associados com o Acordo de Paris. O senhor menciona que o Brasil não vai cumprir os seus compromissos. Certamente o senhor está falando pela atual política do governo, embora ainda tenhamos um longo caminho pela frente. Veja, não é um longo caminho pela frente, não. O compromisso brasileiro internacional no Acordo de Paris é zerar o desmatamento ilegal até 2025 e reflorestar 12 milhões de hectares até 2025, né? Veja, 2025 é um prazo muito curto, quer dizer, se você que precisar reflorestar esta enorme quantidade de terra em 6 anos, você já teria que ter começado esse projeto de reflorestamento pelo menos há uns 2 anos atrás, o que não ocorreu. Zerar o desmatamento até 2025 também me parece uma meta impossível de ser atingida pelas políticas que o atual governo tem implementado, de diminuir a legislação ambiental que coíbe queimadas, estimular a ilegalidade de ocupação de terras na Amazônia, não cortar financiamento, por exemplo, para monitoramento de queimadas, como é o caso do monitoramento que o INPE faz, e assim por diante. Então, veja que nós estamos, o prazo é muito curto para a tarefa hercúlea que o Brasil tem que fazer para cumprir seus compromissos internacionais. The United States will withdraw from the Paris Climate Accord. Pensando em mundo, a gente tem os Estados Unidos fora do Acordo de Paris, o Brasil dentro do acordo, porém com uma política que dá para se dizer que vai no caminho oposto àquilo que o próprio Brasil acordou. E você tem a China, que embora faça investimentos muito grandes em energias renováveis, em tentativa de sustentabilidade, continua sendo um gigantesco emissor de carbono no mundo. Qual é o cenário que se projeta considerando essas 3 variáveis? O cenário que se projeta é o pior possível. É um aquecimento médio em áreas continentais da ordem de 4,5 graus ao longo deste século, um aumento significativo de eventos climáticos extremos como secas e grandes inundações e uma possibilidade de começar a termos migrações em larga escala de populações que vão viver em regiões onde a agricultura não vai conseguir sustentar o mínimo de alimentos para essas populações. Então nós estamos caminhando claramente, por isso é que a maior parte da mídia internacional está chamando a questão de emergência climática, porque o planeta realmente entrou numa era de emergência, né? Nós precisamos imediatamente reduzir emissões, mas o que nós vemos em Madrid é de que os países e as indústrias do petróleo, principalmente, e a indústria associada com o desmatamento, não estão permitindo com que políticas públicas sejam implementadas. O governo brasileiro nem concorda com esse termo, né, professor? Emergência climática. Ficou claro isso na participação do Brasil na COP, né? Veja, acho que não é questão de concordar ou não concordar. Quer dizer, veja, que nós estamos passando por uma crise climática com alterações visíveis na precipitação, em eventos climáticos extremos e na ocorrência de ondas de calor que está causando muitas mortes ao longo do planeta como inteiro. Você vê a Austrália tendo mais de 50% das suas florestas sendo queimadas na Califórnia, destruindo milhares de casas. Quer dizer, o clima do planeta realmente está em uma situação emergencial, goste o governo brasileiro ou não goste. O que o senhor espera da COP26? Veja, o que nós esperamos é que os governos finalmente comecem a atuar na direção dos interesses das populações e não das indústrias. Esse é o ponto principal, né? Então, nós estamos observando que é fundamental que haja uma mudança de postura e os governos comecem
a observar que as mudanças climáticas na direção que elas estão tendo estão colocando em risco a estrutura da civilização que nós construímos ao longo de muitos e muitos séculos. E isto vai trazer impactos socioeconômicos enormes, como aumento do nível do mar, aumento de ondas de calor, aumento da mortalidade, destruição da floresta amazônica e assim por diante, que vai ter impactos negativos na economia e na estrutura socioeconômica do planeta como um todo e do Brasil, de maneira extremamente importante, e isto não é para o fim desse século, isso é para hoje. Então as mudanças climáticas não são mais coisa do futuro, mas são questões do presente hoje. Professor Paulo Artacho, muitíssimo obrigado, um abraço para o senhor. Obrigado a vocês, um abraço, é sempre bom falar com seus ouvintes. Um abraço, muito obrigada. Esse foi o Ponto de Hoje, podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@globo.com.br. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio e a edição ficaram por conta do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.